Seguimos olhando a ditadura. Concluir nessa aula, né, esse processo que foi conhecido como anos de chumbo. Nós estamos olhando para a era Médici. O Médici já é o terceiro ditador no poder. O primeiro ditador, o Castelo Branco, teve o avião dele derrubado. O segundo ditador, o Costa e Silva, governa o país por menos de 2 anos. Ele tem um derrame cerebral, é afastado, depois morre. E assumiu o Médici na mesma época em que a seleção está disputando os mundiais. Lembrando disso, a gente já discutiu, né? O Médici assumiu em final de 1969, em 1970 o Brasil vai ser campeão do mundo, com um time que tinha sido preparado pelo João Sem Medo, que vai ser depois perseguido pela ditadura. Também estamos vivendo o período do AI-5, a repressão é violentíssima contra qualquer voz dissidente, não há direito de manifestação, não há direito de liberdade de opinião, direito de opinião. Né? As pessoas são perseguidas apenas porque podiam estar na contato de caderneta de telefone de alguém que também estava sendo perseguido. A tortura se transformou numa prática comum nos calabouços da ditadura, pessoas desaparecem no meio da noite. Temos depoimento de ex-assassinos da ditadura, como o delegado Cláudio Guerra, que manifesta que a função dele era simplesmente eliminar as pessoas. E isso vai ocasionar uma reação armada, grupos armados vão tentar derrubar a ditadura, vão ter a ilusão de que algumas centenas de pessoas podiam derrubar o aparato, num país com milhões de pessoas, né? Mais de 90 milhões de habitantes nos anos 70. Né? Esse era o ambiente em que a gente parou. Né? Um ambiente no qual o país estava fazendo propaganda, muita propaganda, a ditadura estava fazendo muita propaganda. Lembrando que nenhuma ditadura deixa de usar 3 recursos: repressão, propaganda e censura. Então, os 3 recursos são muito empregados e o governo Médici é um governo que vai usar muito o recurso da propaganda. No período mais brutal da repressão e da censura, a propaganda toma conta. Né? E o país também começa a quebrar, né? Porque os governos militares, os governos comandados por militares, melhor observando, eles vão endividar muito o país, vão pegar muito dinheiro emprestado como maneira de financiar obras e com isso dar uma aparência porque o país está em processo de crescimento econômico, que está desenvolvendo obras. Há um endividamento grande, né, nesse período, comparado com alguns anos atrás. É uma dívida externa contraída em dólares. E aí vem a disparada do dólar a partir de 73, quando os Estados Unidos quebram os acordos de Bretton Woods, acordos do pós-guerra, e tiram o dólar, desatrelam o dólar da cotação do ouro, né? Que era uma cotação muito, é um fator muito estável da economia internacional, o ouro, e quando eles tiram o dólar disso, eles começam a manipular o preço do dólar e o dólar dispara. É uma vantagem imensa para um Estado que tem a capacidade de ser o emissor da moeda internacional, da moeda que o mundo usa. O dólar dispara e com isso a dívida brasileira também dispara, tudo dispara. Né? O país quebra. E quando chegam os anos 80 para 90, o país está destruído economicamente. Nós vamos olhar isso mais para o final, mas esse era o contexto que a gente estava discutindo na nossa aula anterior, nosso vídeo anterior. Né? Esse período dos anos 70 também é um período em que vão começar a surgir denúncias de que as ditaduras da região estão operando conjuntamente. Agora não é apenas o Brasil. O Chile é a ditadura a partir de 73, a ditadura brutal do Pinochet. O Uruguai é ditadura desde 73 também. O Paraguai era desde 54, um ditador acusado de abuso contra menores de idade, um cara acusado de pedofilia. A Argentina mergulha numa ditadura cruel em 76, que vai eliminar mais de 30 mil pessoas, inclusive crianças, bebês. Né? Mais de 500 bebês desaparecem durante a ditadura argentina. O Brasil também é ditadura desde 64 e vão começar a surgir evidências de que há uma coordenação comum dessas ditaduras para assassinar opositores, líderes opositores. Né? Ex-ministros do Pinochet, como Letelier, que vai sofrer um atentado à bomba
em Washington, nos Estados Unidos. O FBI vai investigar e vai descobrir que foram agentes do Pinochet, na verdade da Operação Condor, que é o que eu estou querendo falar agora, que vão ter promovido esse atentado, um atentado contra o Carlos Prates, um militar, general Carlos Prates, que estava exilado na Argentina, vai sofrer um atentado também, ele também é chileno. O ex-presidente da Bolívia, que também é militar, vai ser morto num atentado desta operação. Era o general Juan José Torres, ex-presidente da Bolívia, os dois ex-presidentes do Brasil, o JK e o João Goulart, vão ser também apontados como vítimas desta ditadura, dessa operação comum das ditaduras. O próprio Carlos Lacerda, o golpista Lacerda contra o Getúlio, contra o Jango, vai se tornar vítima da ditadura. Em 76, o Jango, o JK e o Lacerda estavam se aproximando para fazer uma frente ampla contra a ditadura. O Lacerda se decepcionou com a ditadura, esperava que ela durasse que a intervenção fosse uma intervenção curta, ele queria ser presidente, se afasta da ditadura, virou opositor. E aí são todas vítimas, né, apontadas em documentos da ditadura, da Operação Condor, que é essa operação que vai envolver os governos da região: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia, basicamente, né? Também é uma reação à eleição do Jimmy Carter. Em 1976, o Carter é eleito presidente dos Estados Unidos. A eleição é em 76, lembrando, mas ele assume em janeiro de 77, 20 de janeiro, é a data das posses dos presidentes dos Estados Unidos, como vai haver agora a do Biden. E o Carter é um opositor dessas ditaduras. Ele se elege com uma agenda de direitos humanos e acusa os próprios estruturas do governo dos Estados Unidos e ex-governos dos Estados Unidos de terem bancado, né, essas ditaduras terroristas que agora estão fazendo atentados no próprio território dos Estados Unidos, como foi o contra o Letelier, né, com a atentado à bomba. E o Carter começa a pressionar economicamente, politicamente, estas ditaduras. Né? Como reação, elas intensificam a repressão, elas têm medo, né, da volta da democracia, tem medo de que possa haver, depois do fim da ditadura, uma busca de justiça pelos crimes cometidos, e por isso eles começam a eliminar possíveis presidentes futuros desses países. Começa a eliminar a liderança. Por isso o Jango é morto, o JK é morto, o Lacerda é morto. Então a ascensão do Carter e a oposição dele às ditaduras fortalece essa repressão internacional. E o nome Operação Condor é justamente porque era uma operação que não conhecia fronteiras. Assim como o condor que pairava sobre os Andes, um símbolo da América Latina, essa operação ela não conhecia fronteiras, ela atravessa fronteiras, ela opera conjuntamente, né, em várias regiões do continente e até fora do continente, inclusive na Europa, né, opositores vão ser monitorados e perseguidos. Então é uma reação ao Carter. O Carter de fato consegue esvaziar politicamente grande parte do poder dessas ditaduras. Nos anos 80 o Brasil volta à democracia, o Uruguai volta à democracia, a Argentina volta à democracia. Claro que esses fatores não estão ligados diretamente ao Carter, mas a crises econômicas, políticas, mas também a grande pressão que o governo Carter vai promover por abertura. Em 79, por exemplo, por pressão do governo Carter, o Brasil, né, publica uma lei, a ditadura publica uma lei anistiando os presos políticos e permitindo com isso que brasileiros no exílio voltem para o país. É o caso do Brizola, entre outros. Né? 79 também acontece a segunda revolução socialista no continente, na Nicarágua, a Revolução Sandinista. Né? Portanto, são anos agitados. Né? O governo Carter é um governo que vai ter uma política internacional que vai ser uma política agitada. Uma revolução socialista na Nicarágua, derrubando uma ditadura de mais de 40 anos de uma família, da família Somoza. Não é só a América do Sul, a América Central também tem várias ditaduras, vamos falar disso novamente daqui a pouco. E na Nicarágua, nos anos 70, 79, uma revolução popular, né, liderada por uma frente rebelde, a frente sandinista, em homenagem a um antigo herói nacional do país, o Sandino, derruba a ditadura do Somoza. É claro que Somoza foge para os Estados Unidos.
A região, portanto, da América Central também é uma região que estava tomada por ditaduras durante esse período. Tu tem uma ditadura no Haiti, Papa Doc, Baby Doc, tu tem ditadura na Guatemala, que já dura também quase 40 anos, tu tem ditadura em Honduras, ditadura em El Salvador, que também é uma ditadura que mata milhares de pessoas, tu tem uma ditadura brutal na Nicarágua, tu tem uma ditadura no Panamá, que vai ser derrubada pelo próprio Estados Unidos em 89, o Noriega, porque ele é uma cria dos Estados Unidos, mas depois ele quer ganhar pernas próprias, que é a autonomia. Os Estados Unidos têm muito interesse no Panamá, porque eles obrigaram o país a construir um canal que ligava os oceanos Atlântico e Pacífico, e portanto é uma rota comercial muito importante, o canal do Panamá, e aí eles se livram desse ditador que já não interessava mais para eles, com a acusação de que ele era um narcotraficante. Agora ele era, antes ele não era. E essa Operação Condor, ela deixa milhares de desaparecidos, milhares. O Brasil oficialmente tem um número superior a 400 pessoas desaparecidas, mas essas são pessoas de classe média, estudantes universitários, militares, jornalistas, pessoas que têm familiares e laços sociais importantes que vão procurar, que entender o que houve com essas pessoas que foram sequestradas e desapareceram. Mas há milhares de pessoas que simplesmente desapareceram no anonimato. O número de desaparecidos do Brasil é muito maior do que o número oficial. Muitas dessas vítimas desapareceram nesse período da Operação Condor, dos anos 70. Nós temos até hoje famílias que jamais encontraram seus desaparecidos, seus filhos, seus irmãos, seus pais. Embora seja um número assustador, 400 e poucas pessoas, o número oficial, o Ministério Público Brasileiro, já comentei isso no outro vídeo, calcula que só populações indígenas são mais de 8 mil vítimas, mais de 8 mil assassinatos cometidos pela ditadura contra populações indígenas. Isso aqui é um monumento no cemitério de Perus, em São Paulo, foi erguido pela prefeita Luísa Erondina, foi eleita no final dos anos 80, prefeita de São Paulo, e eles encontraram no cemitério de Perus uma vala clandestina com mais de 1.500 carcaças humanas, que ninguém sabe exatamente quem é que está enterrado lá. São vítimas da pobreza, da miséria, da repressão, e também possíveis desaparecidos políticos. Pelo menos 2 já foram identificados nessas carcaças, mas são mais de 1.500 pessoas que simplesmente foram jogadas nessa vala ao longo dos anos 70, supostamente indigentes, pessoas que não tinham casa, que teriam morrido nas ruas, mas é uma ditadura, censura, então realmente são pessoas sem identidade que foram jogadas lá. É um trabalho muito minucioso para tentar identificar essas pessoas pelo DNA, tu fica comparando com o DNA de familiares. E 2 desaparecidos políticos já foram encontrados ali, mas são 1.500 pessoas que foram jogadas nessa vala durante a ditadura e que ninguém sabe de fato quem são. Essa é a verdade. Então, assim, os números oficiais são muito piores. Os números não oficiais, desculpa, são muito piores que os números oficiais. Uma outra característica também que leva a desaparecidos é a guerrilha do Araguaia. Uma guerrilha montada pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, esses sim eram comunistas, E eles organizam uma guerrilha na região do Araguaia, no Pará, para tentar fazer uma força militar que pudesse enfrentar a ditadura. É a última das guerrilhas, é a última ação urbana, é a última ação rural, é a última operação no país. E o exército vai realizar 3 operações contra essas pessoas que estavam se organizando no interior do Pará, na selva. Na primeira são cerca de 6 mil militares mobilizados contra pouco mais de 70 combatentes do outro lado. Há denúncias graves de camponeses, de cidades inteiras, vilas inteiras que foram torturadas pelos militares para entregar as posições dessas pessoas. Há pouco tempo atrás teve num programa da Globo do Bial 3 ex-soldados que participaram dessa operação e eles denunciaram que eles também foram torturados para não dizer as coisas que tinham visto, para esquecer o que tinham visto. Foram vítimas de tortura, os próprios militares.
né? Tá lá no programa do Piau. Na segunda operação são quase 10 mil homens, eles usam inclusive bombas de napalm contra essa força guerrilheira de pouco mais de 70 pessoas, homens e mulheres. Na terceira e última operação, quando esse grupo é completamente dizimado, eles desaparecem com esses corpos, eles usam mais 6 mil militares, né? E essas pessoas também estão entre os oficiais, os nomes oficiais de desaparecidos, pessoas que nunca mais foram vistas, sumiram no meio da floresta. Ninguém sabe o que aconteceu com o corpo deles. Há denúncias desses ex-militares de que muitos foram executados com injeções letais, outros foram espancados até a morte e os corpos depois foram enterrados em algum lugar e nunca mais foram localizados. Nos anos 70 também temos o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que é um caso que vai gerar muita polêmica no país. O Herzog é um jornalista da Folha de São Paulo, ele está trabalhando, é 75, a Folha tinha sido inicialmente, né, um veículo de comunicação por ser uma empresa privada, um veículo conservador que apoiou o golpe em 64. Depois o golpe começa a se voltar contra a imprensa e aí a Folha começa aos poucos a se afastar da ditadura, seguindo o mesmo caminho que a Globo vai fazer. No dia 24 de outubro, o Herzog é convocado a prestar um depoimento, né, nas dependências do Exército, num órgão chamado DOI-CODE, foi um órgão que foi entregue para o comando do brilhante Ustra. O Ustra é apontado como o mais notório dos torturadores e assassinos da ditadura. O Ustra já não está no comando do DOI-CODE, dessa unidade de São Paulo, no momento em que o Herzog é convocado a prestar depoimento, mas, né, a estrutura foi uma estrutura criada por ele, alimentada por ele, né, preparada por ele. Então ele também é um assassino indireto neste caso. O Herzog se apresenta para prestar um depoimento, né? Ele sai do trabalho, diz exatamente para os colegas: estão me chamando em tal lugar, eu vou lá para ver o que está acontecendo. Eles queriam informações, né, de exilados que estavam no Chile, que supostamente o Herzog poderia ter algum contato, supostamente. E aí no dia seguinte o Herzog aparece morto, enforcado numa cela do DOI-CODE. E o argumento oficial é de que ele cometeu suicídio, né? A Folha, para que ele trabalhava, chamava no início a ditadura de dita branda e não dura. Branda, não dura. Né? E ele aparece enforcado com um cordão, né, com o detalhe de que ele tem os joelhos dobrados, o corpo dele é maior, né, do que a distância, por isso ele está ajoelhado, é pendurado, mas está ajoelhado. Tu não consegue te enforcar assim, tu precisa do peso do corpo para provocar o estrangulamento, senão tu não consegue te estrangular, né? E então ele aparece, né, num ato de suicídio que é impossível de praticar, né, de ser praticado. Oficialmente é dado como suicídio, mas, né, a família vai denunciar isso, né, o Herzog é judeu, o rabino de São Paulo vai denunciar isso, o rabino que vai fazer o sepultamento dele, né, a família vai buscar justiça. Finalmente, anos atrás, alguns anos atrás, poucos anos atrás, né, a justiça reconheceu que ele foi assassinado, não cometeu suicídio, mas é um caso de muita repercussão, porque ele era muito famoso, era muito conhecido em São Paulo, todo mundo soube aonde ele ia, para onde ele ia. Quando ele apareceu assassinado, não houve como ser escondido, né? E aí, inclusive, conseguiram fazer uma foto, né, para tentar, que a própria ditadura forneceu espaço para a imprensa fotografar, para tentar convencer de que foi um suicídio, né? Mas como o fato de que a altura dele, a distância dele, né, não permitia que ele tivesse cometido suicídio. Um outro caso famoso é o do Frei Tito, Frei dominicano, aquele grupo de freis lá do Frei Beto que lutou contra a ditadura, se aproximou do Marighella. O Frei Tito é brutalmente torturado pelo Fleury, que depois vai ser assassinado pela ditadura. Ele nunca mais se recuperou da tortura, né, do que ele sofreu, e aí
agosto de 1974, na França, ele está exilado, ele comete também suicídio. Aí sim é um suicídio, né? Porque não se recuperou. É o caso de muitos ex-torturados, ex-torturadas. A tortura destrói a pessoa. Ela destrói a tua crença na humanidade, a tua crença no mundo. E o Frei Tito foi torturado várias e várias vezes, em várias ocasiões diferentes, se transformando numa referência internacional, porque ele conseguiu passar para fora do presídio Tiradentes, onde ele estava preso, um relato das torturas que ele sofreu, conseguiu tirar clandestinamente do presídio por um outro frei dominicano, Frei Diogo, e isso foi publicado na imprensa internacional. O Brasil é denunciado por violação dos direitos humanos. Depois ele é trocado pelo embaixador da Suíça, é um dos 70 presos que vão ser libertados. E ele vai para o Chile, do Chile ele vai para a França, vai para a Itália, depois para a França, atormentado pelo que ele passou, e um dia ele não resiste e comete suicídio. Mas nós temos muitos outros relatos, né, de religiosos que sofreram tortura, foram perseguidos ou presenciaram torturas. Nós temos aqui o Zwinglio Mota Dias, né? Ele estava com 70 anos atrás, quando ele deu esse depoimento, lá por 2014, se eu não me engano. Ele era pastor da Igreja Presbiteriana Unida, foi preso no Rio, né? E aí os agentes da repressão, né, levavam ele para ver pessoas torturadas, né? Torturavam pessoas com choque elétrico no pau de arara na frente dele, como maneira de tentar intimidá-lo. Eles queriam saber se ele sabia alguma coisa de qualquer coisa, ele não fazia ideia de por que ele estava preso. Uma ditadura acontece essas coisas, né? As pessoas não fazem ideia de por que estão presos. Aqui nós temos um depoimento de uma outra evangélica, né? Também uma pastora, né? A Tomiko Born, e ela era da empresa evangélica Holiness do Brasil. E ela conta, né, que um dos grandes medos dela era que o nome dela tivesse algum caderninho, quer dizer, uma agenda de telefone, né, de alguma pessoa presa, porque isso bastava para tu, né, virar suspeito, né, e um suspeito era alguém que era condenado de antemão, né. Em 1985, as igrejas cristãs do Brasil, unidas, lançam uma obra chamada Brasil Nunca Mais, onde é relatado as várias situações de assassinatos, execuções, torturas, porque as pessoas passaram no Brasil neste período, né? Esse trabalho vai ser promovido pela Igreja Católica, principalmente pelo Dom Evaristo Arnes, que é uma referência na luta dos direitos humanos, mas também pelas igrejas protestantes, né? E vai ser publicado pelo Conselho Mundial de Igrejas, o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, né? Que vai denunciar, né, o que aconteceu no Brasil nesse período. O Brasil nunca mais, né? Não é o Newton, né? São as igrejas cristãs que denunciam que a ditadura foi um regime criminoso, assassino. Em 81, 30 de abril de 81, um atentado terrorista no Rio Centro é frustrado, porque a bomba explode no colo dos terroristas que iam fazer um atentado à bomba num show na véspera do 1º de maio de 1981, num local de eventos chamado Rio Centro, né? E aí alguém preparava uma bomba para fazer um atentado contra as pessoas que estavam nesse show. E a bomba, como eu disse, explodiu no colo deles. O detalhe, né? As pessoas que estavam no carro preparando a bomba eram um capitão do exército e um sargento do exército. Era o capitão Wilson Dias Machado, ele vai ser promovido a coronel mais tarde, se aposenta como coronel. E ele e o sargento Guilherme Pereira de Rosário estavam preparando a bomba para fazer um atentado. Já haviam colocado vários cartazes em volta do show de uma suposta organização comunista, porque era para fazer um atentado terrorista e jogar a culpa na oposição, os comunistas, como aquele outro atentado que o Sérgio Macaco impediu, o capitão Sérgio Macaco impediu de acontecer, quando ia explodir o gasômetro do Rio de Janeiro. E esse ia fazer uma coisa semelhante, mas com um número de vítimas menor, mas com vítimas fatais, né? Eles iam explodir bombas no local e acusar a esquerda
qualquer um que era oposição virava esquerda, né, de fazer o atentado. Só que a bomba explodiu enquanto eles estavam preparando elas. O sargento Guilherme Pereira morreu, é a foto do atentado, e o capitão ficou ferido. Depois vai ser promovido a coronel. Num primeiro momento, o exército negou que fosse um atentado, disse que na verdade eles foram vítimas de uma bomba que jogaram neles. Mas o país já está começando a sair da ditadura, está num período de democratização, embora ainda estejamos sob o general Figueiredo, o último dos ditadores oficialmente. E o laudo, a apuração, tudo comprova que eram eles que estavam preparando a bomba. Eles eram agentes de um serviço de secreto chamado SNI, Serviço Nacional de Informações, cujo comandante era um general chamado General Newton Cruz, que é o mentor desse atentado. O atentado fracassou. Né? Se não tivesse fracassado, sabe-se lá como o país teria caminhado. Né? Assim como aquele de 68 lá, que era contra a usina do gasômetro, contra as usinas do gasômetro, contra o gasômetro do Rio de Janeiro. Né? Sabe-se lá o que teria acontecido. Mas, né, fracassou. Né? 79 começa a pressão pela anistia. O governo Carter está pressionando muito o Brasil pela uma normalização democrática. Há muita pressão interna também dos movimentos sociais, dos movimentos civis, dos representantes da cultura, dos músicos. Né? Eles querem a liberdade dos presos políticos. O Brasil ainda tem milhares de presos políticos nesse momento e querem a volta dos exilados, daqueles que estão expulsos do Brasil. Também tem milhares de exilados. Milhares de brasileiros estão fora do país. Finalmente, em agosto de 79, a ditadura cede e publica uma lei anistiando os perseguidos, né? Ou seja, ela está perdoando eles por aquilo que ela estabeleceu como responsabilidade. Mas ela também se anistia. É uma anistia ampla, geral e restrita, também para os agentes da ditadura. É uma lei que proíbe que qualquer agente da ditadura brasileira seja investigado por crimes cometidos durante o período de exceção. Por mais incrível e surpreendente que possa parecer, essa lei vigora até hoje, e todas as vezes que agentes do Estado foram responsabilizados por crimes cometidos durante a ditadura, desde sequestro, assassinato até estupros, que aconteciam muitos, os tribunais superiores barraram essas ações do Ministério Público contra esses agentes, e com base na lei da anistia promovida pela própria ditadura. Portanto, ela se protegeu. Ninguém nunca foi culpado por crimes cometidos durante a ditadura. Né? Não era isso que se queria quando se pedia uma anistia ampla, geral e restrita. Se queria que a ditadura parasse de perseguir as pessoas. A ditadura achou uma maneira de se auto-anistiar. Aqui nós temos, por exemplo, a Elza Monerades. Ela tinha 76 anos quando finalmente saiu da prisão. Era uma das, né, ela foi presa quando tinha 68 anos de idade. Ficou presa até os 76 anos. Uma senhora, né? Uma senhora, era uma professora. O que ela fazia? Ela distribuía panfletos. Né? Mas ligaram ela com aquela guerrilha do Araguaia. E por conta disso ela foi uma das presas políticas, né? Uma senhora. Ela é uma ameaça, né? A ditadura só prendia, só perseguia bandidos. Aqui uma greve de fome de presos políticos pedindo por liberdade. Ela também fez greve de fome, diga-se de passagem. Né? E nas arquibancadas também a gente começou a ver no final dos anos 70, início dos anos 80, com cada vez mais reação contra a ditadura, inclusive por conta da crise econômica que estava cada vez mais evidente. O preço da carne disparava, o preço do leite disparava, a gasolina faltava. Né? Começa a se ver nas arquibancadas dos estádios também protestos contra a ditadura. As torcidas organizadas vão ter um papel importante, principalmente um movimento que vai acontecer no Corinthians chamado Democracia Corintiana, que começou dentro do campo e se espalhou, né, para ações fora do campo.
A democracia corintiana vai ter como cabeças o Sócrates, o Casagrande e o Vladimir. São, né, ídolos do Corinthians, numa época também que se montou um time de ouro. Não apenas é um time vencedor, como era um time formado por grandes pensadores, por grandes intelectuais. O Sócrates era conhecido como Dr. Sócrates, ele era formado em medicina, né? E são pessoas que tinham uma articulação política muito importante nesse momento. Eles se manifestam, né, permanentemente nos anos 80, no início dos anos 80, em favor da democracia e contra a ditadura. Tem inclusive filmes no YouTube, documentários sobre a democracia corintiana. Em 84 começa o movimento pelas diretas. O país já está caminhando para o fim oficialmente da ditadura, né? Mas a gente não pode votar para presidente. A última eleição para presidente foi em 1960 e nós estamos em 84. Começa um movimento pelas diretas já. Nós queremos votar para presidente. Queremos que os brasileiros tenham direito a votar. Quem disse que o Brasil não pode escolher o presidente? Quem escolheu os generais? Eles se escolheram. Isso é uma ditadura. O ditador ele se escolhe para governar, para tomar o poder. Nós não somos ouvidos, não somos consultados. Começa um movimento das diretas já. É o maior movimento de massas da história do país. Esqueça essa história de 2013, essas jornadas que o pessoal fala. Não houve movimento de massas igual ao movimento pelas diretas já. Nós queremos votar para presidente, né? Isso aqui, por exemplo, é o Rio de Janeiro. E aquelas outras que eu esqueci de comentar é São Paulo, né? Então, o movimento de diretas já contagiou o país. Eu participei, me envolvi com isso. Aqui uma charge, né? Volte para casa, o povo é ilegal, queremos votar, né? O voto é nosso. É uma charge do Enfio, publicava no jornal chamado O Pasquim. Queremos votar, vote ou deixe, né? Uma alusão ao ame ou deixo. E aí, né, a repressão, volte para casa, o povo é ilegal. Havia uma luta dentro do Congresso brasileiro, né? O Brasil já tinha um Congresso, agora um pouco mais independente, com 2 partidos políticos, o do governo, da ditadura, Arena, e o MDB. Na verdade, desculpem, nesse período nós já temos a volta, a anistia permitiu a volta dos partidos políticos, então tu já tem outros partidos, foi um equívoco, né? Tem inclusive o PDT, o PT já nessa época, o PMDB, que deixou de ser MDB e virou PMDB, o PDS, que era o antigo partido da ditadura, da Arena, né? E aí são os deputados e senadores que vão escolher o novo presidente, o colégio eleitoral, porque havia uma emenda pedindo eleições diretas, mas tinha que ser uma emenda na Constituição da ditadura, precisava de 308 votos, e não passou a emenda Dante de Oliveira. E com isso, o Congresso é que vai escolher quem será o presidente, né? A grande mídia que tinha apoiado a ditadura e agora se afastada ignorou o movimento das diretas, simplesmente ignorou, não foi divulgado na televisão. E o Congresso, né, rejeitou. Na verdade, uma maioria de deputados e senadores tentaram aprovar, mas não tiveram votos suficientes e com isso não foi aprovada a emenda para diretas, para eleição direta para presidente da República, né? Aí há uma articulação dentro do Congresso para eleger indiretamente um novo presidente. Quem vai suceder o general Figueiredo é o último ditador no poder. Há uma articulação dentro do Congresso e essa articulação faz uma aliança entre o Tancredo Neves, lembram do Tancredo? Aquele lá da época do Getúlio Vargas, que era ligado ao Vargas, depois foi ligado ao governo Jango, e o Tancredo acaba se tornando o candidato de uma aliança entre opositores e ex-partidários da ditadura para ser o presidente do país, eleito indiretamente. O Tancredo teria como vice o José Sarney. O Sarney tinha sido líder da Arena, do partido da ditadura. Mas agora o Sarney, que é ligado a grupos de mídia, grupos de coronéis, mas também grupos de mídia, né, uma família que domina o Maranhão, o Sarney se afastou da ditadura, assim como a família Marinho, assim como a Folha de São Paulo,
né? A família Sirotsky, aqui no Rio Grande do Sul, o grupo RBS, futuro grupo RBS, ainda não. Mas esses outros grandes órgãos se afastaram da ditadura e, por conta disso, o Sarney faz uma aliança com o Tancredo. Tancredo candidato, o Sarney vice. E são eleitos, eles ganham, disputam contra um candidato da ditadura, o Maluf, que é um notório corrupto, muito amigo, muito próximo do atual presidente do país, Jair Bolsonaro. O Maluf é talvez a figura mais emblemática da corrupção brasileira. E aí o Tancredo e o Sarney ganham as eleições do Maluf. Só que acontece uma coisa muito estranha aí, porque a posse está marcada para 15 de março, 15 de março, do Tancredo. No dia 14 ele adoece, começa a ficar doente, 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 ninguém sabe o que ele tem, ele é levado de um hospital para outro, de um hospital para outro, de Brasília para São Paulo, do hospital de base para o Alberto Einstein, ninguém sabe o que ele tem, ele fica um mês doente, 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 piora, 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 e morre. Em 15 de abril ele morre. Desculpa, 21 de abril. Ele morre. E aí assume o Sarney como presidente. O vice dele, que era ligado à ditadura, vira o presidente do país. O Sarney assume. O Sarney assume, há uma crise econômica devastadora que está destruindo o país. O Sarney tinha um mandato por 4 anos, ele consegue um quinto ano, faz o Congresso aprovar um quinto ano de mandato para ele. Enquanto isso, o país chama eleições para uma constituinte, ou seja, para criar uma nova constituição para o país, a lei que define o que é o país, que vai ser aprovada em 88, é a constituição que até hoje nos dá direitos e garantias. Né? E enquanto isso, o Sarney governa, e o governo do Sarney é marcado pela crise gerada pela ditadura. Os preços disparam, a inflação é assustadora, é de centenas, né? Os dígitos são de centenas por ano, depois de milhares. E aí o Sarney tenta lançar 3 planos para estabilizar o país. A ditadura do próprio Figueiredo já tinha feito um plano para tentar estabilizar o país. Com isso, a moeda foi zerada, porque ela tinha sido se desintegrado pela economia. Aquilo que aconteceu lá na Alemanha está acontecendo no Brasil. E aí os generais ainda tentaram salvar a moeda, criaram o Barão. Né? A gente brincava, o plano Barão, o tempo do Barão. Fracassou. Aí o Sarney, né, cria uma nova moeda, o cruzado. São 3 planos que o Sarney vai fazer para tentar estabilizar o país em 5 anos. Nada funciona, nada funciona. A economia está destruída, os salários estão arrasados. Eu era milionário, ganhava milhões por mês, 13 milhões, 15 milhões. Isso não dava para nada, né? Tinha um samba da época, da Beth Carvalho, de que me vale um saco de dinheiro se o que eu ganho é pouco. Né? Se não dá para comprar nenhum saco de feijão. E aí, claro, como tu tem uma nova moeda, tudo zerou. Ninguém vai ter referência, né? Aposta na inflação zero. Como calcular salários, aluguéis, prestações, os preços, né? A inflação é uma luta de vida ou morte. Né? Os riscos políticos da reforma, né? Porque estavam tentando criar uma nova moeda. Por exemplo, isso aqui era uma nota de 100 mil. 100 mil, né? Não é 100. 100 mil cruzados. Né? Sarney tenta 3 planos econômicos para tentar salvar a moeda, né, que a ditadura destruiu. E aí o Sarney, ainda tutelado pelos militares, tenta socorrer a economia, não consegue. Né? Não consegue. E a moeda continua se desintegrando. Né? Os preços são congelados, não funciona. Né? A cada vez que a inflação atingia 20%, isso acontecia em uma semana para outra, os salários eram reajustados, mas sempre correndo atrás da inflação, portanto, os trabalhadores estavam sempre perdendo, né? Os preços disparavam, os salários não acompanhavam, era um caos completo. Né? Haviam tentativas de segurar os preços congelando, olha, né? Jornal do Brasil, né? 10 de janeiro de 89, o país lança terceiro congelamento, e diz que esse será diferente, que vai funcionar. Medidas alteram tudo no cotidiano. Né? Então havia uma situação, né, econômica grave no país.
vocês terem uma ideia, isso aqui é o estado de São Paulo, 29 de dezembro de 89, a inflação do ano de 89 foi calculada em 1.764%. Era um troço, como eu disse, que destruiu a Alemanha uma vez, o Brasil foi destruído algumas vezes. E a inflação da década de 80 foi de 39 milhões por cento. Nos anos 80, 39 milhões. Né? E sinal de que a economia tinha sido devastada. Em 93, essa inflação que estava em 1.700%, quase 1.800% ao ano, vai chegar a 5.000%. Só em 94, com o plano cruzado e às custas do segundo maior desemprego do mundo, a economia finalmente é estabilizada. São mais de 10 anos de devastação econômica, 6 moedas, 6 reformas econômicas, para tentar recuperar aquilo que a economia perdeu com a ditadura. E tem gente que diz que aqueles tempos eram melhores. É só fazer uma pesquisa sobre a inflação do período que vocês vão entender o que acontecia. Impressionante como pessoas esqueceram disso, que faltava tudo, os supermercados estavam desabastecidos, os preços disparavam, tu tinha que comprar as coisas no mercado negro, não tinha gasolina, não tinha carne. Chegaram a importar carne de Chernobyl, lá do acidente nuclear de Chernobyl, para tentar baixar o preço da carne no Brasil. Teve gente que consumiu carne contaminada pela radiação de Chernobyl. Os crimes da ditadura nunca foram punidos. Aqui uma charge falando do Ustra. Justiça dá à brilhante Ustra o direito de ficar calado. Os interrogados dele não tiveram esse direito, né? Só os calados para sempre, os que foram mortos, né? Porque a tortura era a prática, né, do Ustra. Em agosto de 2012, o Ustra foi condenado, né, por tortura. É o único caso de condenação oficial de um torturador no Brasil pelos crimes cometidos na ditadura, mas é claro que não foi preso, porque a lei da anistia foi, né, conclamada, né, chamaram em nome da lei da anistia que ele não podia ser punido. Ele morre em 2015. Não me lembro exatamente a data, mas morre em 2015, sem nunca ter sido punido. Né? Não foram punidos. Né? Como diz o Chico Buarque, uma página infeliz da nossa história, né? Numa música chamada Vai Passar. Né? Página infeliz da nossa história. Tem gente que sente saudade. Bom, como eu já comentei, tem gente que acha que o Holocausto não existiu. O nível de desigualdade durante a ditadura é o pior do período, né, em 6 décadas praticamente. Isso aqui é o índice Gini da ONU. Né? Quanto mais perto de zero, melhor o índice de desenvolvimento, o índice de desenvolvimento social, desenvolvimento humano. Quanto mais longe de zero, pior. E vocês podem ver, né, que o período da ditadura e a crise gerada, né, em 1970 dispara, né? De 60 para 70 dispara. E durante a década de 80 para 90, com a crise que a ditadura deixou, o Brasil teve o pior nível de desigualdade social da nossa história recente, pelo menos desde a era Vargas, né? Quando tem esses cálculos. Né? Foi um período de muito retrocesso, muita pobreza, as cidades incharam, muita gente foi expulsa do campo, os coronéis retomaram o poder, tomaram terra dos pequenos proprietários, dos camponeses, e isso gerou sem terras, né, movimento sem terras, trabalhadores que perderam a terra e querem trabalhar na terra, gerou um inchaço das cidades, muita gente fugiu para as cidades, as grandes cidades vão criar cinturões de pobreza, de miséria, e com isso também violência, não que os pobres sejam violentos, não que os pobres sejam criminosos, mas aí no meio de tanta miséria se gera delinquência, se gera opressão, se gera corrupção. Né? E o país mergulha, né, num período muito cruel durante a ditadura, um período de desigualdade, de pobreza, de violência muito grave. Insistindo, toda cidade de Deus acontece durante a ditadura. Né? O caso do Brasil é muito diferente dos nossos vizinhos. Nos países vizinhos, por exemplo, os ditadores, como no caso da Argentina, foram todos condenados, alguns a várias penas de prisão perpétua.
Nós temos um depoimento, por exemplo, do Jorge Videla, que foi o ditador que comandou a ditadura da Argentina. A ditadura argentina é acusada de ter eliminado 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Ele tem um depoimento dele quando ele está sendo julgado. Ele foi condenado a mais de 5 penas de prisão perpétua. Se não me engano, são 7 penas de prisão perpétua que ele foi condenado. Assim como vários outros membros da repressão argentina que foram condenados. No Brasil nunca aconteceu nenhuma condenação. E aí tem um depoimento dele que ele diz para o juiz assim, não, 30 mil é exagero. Eu admito que a gente sumiu com umas 8 mil pessoas. 30 mil é exagero, ele diz debochando, né? E tem uma frase famosa, né, dele, né, em que ele diz o seguinte, primeiro mataremos a todos os subversivos. Logo mataremos a seus colaboradores, depois os simpatizantes, em seguida aqueles que permanecem indiferentes e finalmente mataremos a los tímidos. É claro que está sendo sarcástico, né? Mas são coisas que acontecem. Na verdade, essa frase não é do Videla, mas é de um outro, né? Do San Jian, que foi governador da província de Buenos Aires durante a ditadura. Né? O Videla fala que eles não mataram 30 mil, mataram uns 8 mil. E tem uma frase sarcástica, né, que diz, primeiro a gente mata todos os subversivos, depois todos os colaboradores, depois os simpatizantes, em seguida os que ficaram indiferentes e finalmente os tímidos. Né? O negócio é desaparecer. A ditadura argentina também mergulhou o país numa crise econômica gravíssima. Para tentar salvar-se dessa crise, eles tentam retomar ilhas que ficavam no litoral da Argentina, as Falklands, como eram conhecidas pela Inglaterra, e as Malvinas pela Argentina. A Inglaterra, nos séculos 17, 18 e 19, havia ocupado muitos territórios no oceano. São bases militares que ela usava para controlar as rotas. Ela é a grande potência marítima. O mar é o caminho. Agora é o céu, né? O espaço é o caminho. O mar era o caminho do mundo. E por isso a Inglaterra controlava as rotas através de ilhas. E ela estabeleceu uma base, se apropriou de ilhas da Argentina, das Malvinas, transformando-as em Falklands, né? Tomou essas ilhas para ela. Né? Durante mais de um século, essas ilhas estavam sob posse da Inglaterra. Sempre houve uma disputa internacional pelo controle dessas ilhas, uma disputa no plano dos tribunais. A ditadura argentina, desesperada em meio a uma gravíssima crise econômica, pressão social para todo lado, tenta ganhar credibilidade invadindo as Malvinas, tomando as Malvinas para os argentinos. Veja só, nós vamos recuperar essas ilhas para nós. É a Guerra das Malvinas. Começa em abril e termina em junho de 1982. E a Inglaterra e a Argentina oficialmente estão em guerra por conta disso. A ditadura argentina é uma ditadura que foi apoiada pelos Estados Unidos. No entanto, quando a guerra começa, os Estados Unidos resolvem apoiar a Inglaterra, né? Azar da nossa aliada ditadura aqui. Já é o Ronald Reagan, não é mais que é um republicano radical, não é mais o Jimmy Carter, aquele defensor de direitos humanos, o presidente. Eles usam a Colômbia, que é uma base militar deles, né, e as bases no Caribe para apoiar a Inglaterra. A ditadura do Pinochet, vejam bem, né, que também é uma ditadura ligada a todo esse complexo que foi montado na região de ditaduras, né, acaba também apoiando a Argentina nessa guerra. E o Brasil fica neutro. Né? O Brasil acaba ficando neutro. O fato é que há uma guerra entre a Argentina e a Inglaterra, na qual né, o Pinochet, que é um aliado da... O Pinochet é um aliado da Margaret Thatcher, é preciso dizer, e a Thatcher salva o mandato dela nessa guerra, e a Argentina, a ditadura argentina perde o seu nessa guerra. Né? São quase 700 mortos pelo lado da Argentina, 255 mortos pelo lado da Inglaterra. Mas em 3 meses a Inglaterra toma essas ilhas, destrói grande parte do poder militar da Argentina, e a ditadura argentina humilhada termina por cair de vez. É a derrocada final. E os ditadores lá são julgados pelos crimes contra a humanidade. No Brasil nada disso aconteceu. Né?
o Brasil fica impune. Em 1974, no México, isso aqui é uma charge do México, né? O México dizia que o Brasil era um marionete, a ditadura brasileira era um marionete dos Estados Unidos na região. E era assim que o Brasil era visto pelos países democráticos do continente. Um outro fato que eu comentei, mas tá aqui documentado, né? A fome foi um troço dramático durante o período da ditadura. Tu não tem política social, ao contrário. Política social é visto como coisa de comunista. Tu tem que combater quem quer direitos, quem quer melhoria de vida, quem quer mudança, né? Por isso tu tem 10 anos que só no Nordeste brasileiro cerca de, né, aliás, desculpa, em 5 anos, né, no final dos anos 70 para os anos 80, em 5 anos a fome matou 10 milhões de pessoas. 10 milhões em 5 anos. Haviam campanhas, a Globo fazia campanhas em prol do Nordeste, era um dia do ano para as pessoas fazerem doações, ligar para um telefone, fazer campanha. Mas não tinha política social, era um troço só para criar um efeito. Veja, nós estamos preocupados com nossos irmãos, fazer caridade é bom, fazer política social não, aí é coisa de comunista, né? E aí em 5 anos tu tem que 10 milhões, a maioria crianças morriam de fome, tinham pessoas que comiam calungo, que é um tipo de lagarto que dá no sertão, né? Porque era a única coisa que tinha para comer, né? Não que faltasse água no Nordeste, a questão é que os coronéis expulsaram as pessoas das regiões que tinham abastecimento de água, que tinham açudes, rios, e eles controlam essa água para o território deles, para as plantações deles, para a cana, por exemplo, que ainda é muito produzida nessa época lá. Tem os boias frias, os caras que cortam cana. E com isso a fome devastou, né? Devastou a população do Nordeste, né? E ainda é no período da ditadura isso. Mas tem gente que vai dizer para vocês, não, aquele tempo era bom, né? São 2 milhões de pessoas mortas por ano no Nordeste brasileiro nessa época. O Belchior fala muito disso, né? Nordeste não é gente. Não, eu não sou da nação dos esquecidos, não sou do sertão dos condenados, diz o Belchior numa música, né? Mostrando que o Brasil renega o Nordeste. Aqui uma outra charge, né? Já pós ditadura, democracia, né? Um torturado, mas não era para ser uma revolução, como os militares diziam, queria justamente salvar o país de uma ditadura sanguinária, já que eles diziam que o Brasil ia querer uma ditadura comunista e por isso houve a intervenção, né? 1º de abril, né? Foi no 1º de abril. Né? Nós transformamos o país em uma ditadura para livrar o país da ameaça de uma ditadura, né? Essa é a piada. A grande mídia, ela colaborou, depois se voltou contra. Mas a grande mídia, nesse período, a televisão, principalmente, ela tem um histórico, né, de manipulação. A grande imprensa, ela sempre foi uma imprensa controlada por grupos privados, por famílias, por algumas famílias, né? Então eles foram contra a abolição, foram a favor da ditadura, foram contra o movimento estudantil nos anos 60, foram contra as diretas já, defendia o apartheid nos anos 70, a Veja defendia o apartheid, acusava o Mandela de terrorista, acusava o Martin Luther King de comunista aqui na imprensa brasileira nos anos 60, coisas assim. A grande mídia ela sempre teve um papel muito conservador na história política do país. Sempre foi uma mídia opinativa e não informativa, né? Aqui é a Mafalda, né? Uma charge da Mafalda sobre isso, já que a televisão tem um impacto importante demais no pensamento social, na cultura, no pensamento coletivo nesse período, tem um impacto tão grande como as redes sociais têm hoje, de criar uma mentalidade, uma concepção sobre as coisas. Uma frase de um sociólogo, Florestan Fernandes, um dos sociólogos mais importantes da história do mundo, sociólogo brasileiro. E ele falava, a televisão tornou-se um Estado dentro do Estado, uma escola acima das escolas e uma forma subliminar e assustadora de manipulação de mentes. E casualmente a Globo é criada durante a ditadura. Né? A Globo é uma cria da ditadura. O golpe acontece em 64. Em 65 a família Marinho é financiada com dinheiro público. A Globo tem um discurso todo da meritocracia, mas foi financiada, né, por dinheiro público. Né? A ditadura cria a Globo porque ela precisava de um porta-voz, a uma rede nacional que falasse em prol da ditadura. Quando a Globo se
coloca em oposição à ditadura, até porque os Estados Unidos, com Jimmy Carter, vão se colocar, né, e o verdadeiro patrão era o tio Sam. Aí a ditadura começa a financiar o Silvio Santos, sim, o Silvio Santos, o SBT, para ser o porta-voz, né, da ditadura. Né? A Globo é, portanto, uma cria, né? Assim como a RBS, né? A Zero Hora aqui também, né? Ela é criada, né, um mês depois do golpe, um mês e meio depois do golpe, de 64, surge a Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul. Também é outra instituição, estrutura ligada nesse período da ditadura. A Veja, que a gente já falou que era ligada a um grupo estrangeiro, a família Cívica, que veio para o Brasil fazer oposição ao Getúlio. Né? Em 89, a Veja e a Globo elegeram o Collor, né? Transformaram ele num herói, um combatente à corrupção. O Collor dizia que ia combater a corrupção, o comunismo, que a nossa bandeira jamais seria vermelha. O Collor dizia exatamente isso, que ia defender o direito da família, né? A família tradicional, né? E aí a Veja e a Globo criaram o Collor, capas da Veja, né? O Collor era o candidato desse, foi eleito com 3% de diferença na eleição. Collor, quem é, o que quer, porque está agitando a sucessão. Collor no ataque, o líder da corrida ganha fôlego e faz estrago nos adversários. Criaram Collor. Né? Collor de Mello, o caçador de Marajás. Marajás seriam os funcionários públicos corruptos. O Collor é um corrupto, ligado a uma família que manda no estado de Alagoas até hoje. Né? E ele tinha um cara que era a eminência turva do governo dele, o PC Farias. O PC depois era o cara que lavava dinheiro para ele. O PC vai aparecer morto, ele e a namorada mortos, né? Num resort, num local de luxo, e vão dizer que ela matou ele, matou o PC e depois se matou, o PC Farias, Paulo César Farias. A moça tá com uma arma na mão direita e ela era canhota, né? Laudos depois periciais vão provar que ela não matou o PC, mas o troço foi encerrado assim, né? E o Collor era chefão do PC, Collor de Mello, caçador de Marajá. Collor, na reta final, joga pesado para segurar o voto do povão. Depois, o Collor cresceu as unhas, quis tomar espaço principalmente da Globo. Collor é ligado à empresa de comunicação, ele começa a tentar tomar espaço da Globo, e aí eles criam um movimento social, os cara pintadas. É um troço muito parecido com o que aconteceu em 2013 no Brasil. As pessoas se vestiam de verde e amarelo, pintavam as caras de verde e amarelo para lutar contra a corrupção. A Globo chegou a criar um seriado, Os Anos Rebeldes, para mobilizar a população. E aí, 2 anos depois da eleição do Collor, Collor caiu. Né? A revolução que derrubou o Collor, o estouro da quadrilha que tomou o Planalto, o que muda no Brasil de Itamar Franco. Itamar é o vice. Né? Collor sofre um impeachment em 1992, acusado de corrupção. Quais foram os crimes que ele foi acusado? De ter usado dinheiro, desviado dinheiro para fazer uma reforma na casa dele e da mulher dele ter recebido um Fiat Elba de presente. Essa é a corrupção que ele foi acusado. Parem, pensem, comparem com os tempos de hoje. Mas quando ele não serviu, ele serviu para ganhar a eleição, para não deixar a oposição ganhar a eleição em 89. Quando ele não interessava mais, ele foi afastado. E aí chega o Itamar. E nós vivemos um apagamento da história. O Brasil vive para aí, estamos terminando, né? O Brasil vive um apagamento da história, uma negação da história. Se tem gente que nega que o Holocausto existiu, tem gente que nega que o coronavírus exista, tem gente que nega que a vacina funcione, tem gente que nega que a ditadura existiu. Ou que a ditadura foi ditadura, né? Embora esteja aí, né? Cidade de Deus, que é uma história verídica, por exemplo, né? E os arquivos da ditadura, os documentos foram destruídos. Tem fotos do pessoal aqui em Porto Alegre, por exemplo, do DOPS, que era aquela polícia política, queimando, né, toneladas de documentos. Encheram uma caçamba de um caminhão, uma trombadeira de documentos e queimaram tudo, né, para não ser apurado os crimes que eles cometeram. Né? Então, isso está em silêncio, né? Nunca houve justiça pelos crimes cometidos. Essa é uma charge do Latuf. Latuf é aquele mesmo chargista que faz muito material denunciando a violência de Israel contra os palestinos. Uma charge de 2008, né, na qual o Latuf questiona isso. Né? 2008, né, estava fazendo aniversário a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas
né, há 60 anos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, mas, né, no Brasil pairava a impunidade, né, nunca houve punição. Aqui uma música do Teatro Mágico, uma banda muito interessante que vocês deveriam ouvir mais. Quem tem medo assimila toda a forma de expressão como protesto. A arte é vista como um protesto, como subversão. Quem tem medo? Ditadores sempre têm medo. Por isso eles reprimem, por isso eles manipulam, por isso eles censuram. Eles têm medo de perderem o poder, eles têm medo de serem desmascarados, eles têm medo que os crimes deles venham a público, que a corrupção venha a público. Quem tem medo vê expressão como protesto. Toda forma de expressão. Isso quer dizer também a nossa liberdade de expressão. O direito de falar é visto como protesto, o direito de se manifestar. Né? Aqui uma charge muito interessante. Numa repressão durante aqueles protestos de 2013, pai, afasta de mim esse cálice, fazendo uma referência a uma música do Chico, né? O cálice, que não era um cálice de vinho, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, dizia o Chico Buarque, que era, na verdade, Afaste de mim a censura, né? Uma música que conseguiu burlar a censura por um tempo. Aqui um protesto. Também o Brasil não é um país pobre, é um país injusto. É verdade, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, mas a injustiça é que gera a nossa miséria assustadora. Né? Protestos em Porto Alegre, aqui mora um torturador, já que ninguém nunca foi punido. Parcelas da população, jovens do movimento estudantil, assumiram o papel de denunciar e aí começaram a revelar, né, aqueles que permaneceram impunes durante a ditadura. Aqui mora um torturador. Né? Aqui uma frase da Patrícia Amaral, uma representante lá da Semana da Arte Moderna, Pagu. Esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós cometeremos sempre. Ela que se rebelou contra uma ditadura também na época dela. Né? O crime de ser divergente é crime, né? Numa ditadura é crime tu divergir, tu questionar, tu protestar, tu te expressar. Né? Sempre seremos incidentes. E o Brasil que nós herdamos da ditadura. Né? Um Brasil que ainda não encontrou seu rumo, um Brasil marcado pela miséria, pela violência, pela corrupção. Esses grupos de grandes empreiteiras que apareceram por aí, envolvidos em corrupção, o Congresso, da forma como ele foi montado, com essa estrutura toda, com dezenas de assessores de deputados, o poder judiciário, tudo isso foi montado na época da ditadura, como forma de amansar os outros poderes, para que eles aceitassem com mais suavidade a ditadura. Né? Então, concluindo, né, nosso encontro de hoje, a ditadura deixa uma herança perversa de desigualdade, de reforço de preconceitos, de violência contra mulheres, violência contra pobres, contra negros, de corrupção, de destruição da economia, né? De desaparecidos políticos, pessoas que jamais foram encontradas. Né? Não tem o que comemorar quando a gente olha para esse período. Não tem o que destacar. O professor não teve nada de bom, não, nem na economia, nem na política, nem na cultura, nem no social. Né? Uma ditadura nunca tem nada de bom, com raríssimas exceções, como foi talvez a ditadura do Vargas, que trouxe direitos sociais. Essa aqui não, né? Essa não teve isso, essa era contra direitos sociais. Diferente do Getúlio, que defendia direitos sociais, essa é uma ditadura que caçou direitos sociais. Então, assim, é um período que nós, os historiadores, olhamos para ele assim, com profunda tristeza. Né? Ele é um período que vai atrasar o país em 50 anos, vai impedir o país de encontrar seu caminho por 50 anos. É isso, pessoal. Cuidem-se.